Então nós vemos a mão do Senhor a trabalhar e Isaac e Rebeca passam a estar protegidos, pois o rei, com a sua autoridade, passa esta informação às pessoas que passam a temer, não é? A ter orientação de que ali não se deve tocar. Então, Isaac está a passar um momento muito difícil, pois é seca, não é? Mesmo assim, o que é que ele faz? Ele não espera que venha chuva, ele planta. Ele vai plantar mesmo na situação difícil. E ele colhe, não é? Muitas vezes em nossa vida nós estamos à espera de que aconteça, de que se mova, quando depende de nós agirmos. Depende de nós confiarmos em Deus e fazer, e investir, e em ser ousado, mesmo que a situação seja totalmente contrária, como Isaac tinha ali, era seca, seca é morte, não é? Mas ele estava debaixo da palavra e ele também determinou o seu sucesso. Não vou parar, vou continuar, vou plantar. E foi o que ele fez. E a Bíblia nos diz que ele colheu 100 por um. O que significa colher 100 por um? Que em vez de colher um, ele colheu 100 de cada fruto. Imagine que colheita espetacular. Você espera colher um, você não colhe um. Você vem 100 para você colher. Foi isso que aconteceu. Então aquelas pessoas já começaram a ficar de olho, porque aquilo não é normal, é um sobrenatural de Deus. É ali a mão de Deus a atuar. Então o que acontece? Eles têm os poços que eram do pai, tinham sido cavados por Abraão, não é, o pai de Isaac, em uma outra época de seca, entulhados pelos filisteus, por aquelas pessoas dali. E por quê? Porque o que acontece sempre com pessoas que são invejosas, elas não têm a capacidade de fazer, elas invejam quem faz e no sentimento mal de inveja, elas querem, se puderem, destruir o que o próximo está a fazer. Então é por isso que a inveja ela é tão destrutiva. Ela é a incapacidade total de uma pessoa de fazer aquilo, porque não habita Deus em uma pessoa que seja invejosa. Deus não habita em pessoas assim, não é? Então a inveja, que é um sentimento mau, um sentimento do inimigo das nossas almas, faz com que aquela pessoa queira destruir o que o próximo está construindo. E querendo destruir o que o próximo está construindo, ela se destrói, porque eram tempos de seca para todos. E se eram tempos de seca para todos, qual é o sentido que faz? Se eu tenho um poço, vou entulhar. A maldade era tão grande que preferiam ficar no mal, no ruim, na seca, não é? Do que favorecer. Preferem se destruir do que favorecer. Mas Deus é bondoso, misericordioso, as suas bênçãos são infinitas, a terra é de Deus e toda a sua plenitude. E Isaac, do começo ao fim, era do Senhor. Então, chega, não é, aos ouvidos do rei, que percebe também que ele está a ficar grande demais e chama Isaac para conversar e diz, olha, assim, vocês estão a ficar muito grandes, sabe? E isso a gente não vê com muito bons olhos. Então, olha,
Vão-se embora daqui. Isaac diz, está bem, está certo. Pega as coisas dele, a mulher dele, o gado dele, as vacas dele, as ovelhas dele, os filhos dele, os servos dele, as barracas dele, a riqueza dele e vai para outro lado. Oh, glória! Deus é tão bom, não é? Que Deus sabe que próximo a determinadas pessoas a gente nunca vai crescer. Entenda que próxima a pessoas que não estão debaixo da visão que Deus tem para você, você nunca vai crescer. Por isso, quando alguém te mandar embora, dê glória a Deus. Louve, engrandeça, fique feliz, porque em tudo está a mão do Senhor. Isaac nunca poderia continuar ali, com aquelas pessoas a invejarem, a atrofiarem o seu crescimento. Com aquele rei, ele era rei e ele tinha também inveja de um homem comum, não é? Então, manda-os embora. Isaac obedece e vai. E quando alguém te mandar embora, meu irmão, de algum lugar, minha irmã, de algum lugar, saia feliz, dando glória a Deus, porque é visto que naquele lugar, não é? Você não vai ter o crescimento que Deus quer para a tua vida. Então Isaac sai dali e vai para um outro lado. Vai cavar poços, continuar cavando. Claro, ele tinha necessidade, ele tinha um grande potencial, ele sabia disso. Ele já tinha muitos servos, grandes rebanhos. Então ele precisava de água, né? Água era vital para tudo, para eles. E para aqueles povos também. Mas a inveja era tão grande que a inveja, olha, ela cega, atrofia a nossa vista, não é? E o que acontece é, Isaac começa a cavar outro poço. E ali onde ele está a cavar, novamente, a contenda com os seus empregados. E ele prontamente deixa aquele lugar e vai para um outro poço e começa novamente a cavar e novamente contendas. Então, por uma terceira vez, ele vai para um outro lugar e ele cava poços e não há mais contenda. E ele chama aquele lugar de Reobote. Aqui nos alargou o Senhor. E então ali ele faz um altar para agradecer a Deus. E ali ele arma sua tenda e permanece, não é? Então nós vemos aí a perseverança. Deus faz a parte dele, Deus abençoa. Onde ele cavava, a água brotava, a bênção estava nele. Onde ele botasse os pés, prosperava. O que ele fizesse, aumentava, não é? Já eram grandes os seus servos e nós vemos claramente o agir da mão de Deus, mas ele precisou sair desses locais. Não deve ter sido fácil. Não deve ter sido fácil ficar se deslocando de um lado, depois se deslocar para outro, depois se deslocar para outro. Imagine a angústia, a decepção, todos esses sentimentos que nos vêm quando a gente se frustra, dá errado e a gente tem que ir novamente para o outro lado e começar tudo de novo e começar tudo de novo. Mas ele não desistiu. Por isso não desista, porque você só vai conseguir o seu poço de água se você não desistir. Pode ser que você esteja próximo a isso. Não desista.